Oi, pessoal, tudo bem? Um prazer estar aqui com vocês. Bom, eu vou trazer um tema que é incômodo em muitos lugares. Não sei como vai ser aqui, que é o tema do futurismo. Eu sou futurista e eu, felizmente, vou trazer uma abordagem que é uma visão para a pessoa, né? Então, para o líder do futuro. Além de falar um pouco do futurismo e contar para vocês o que significa isso, para que se utiliza isso na prática, eu vou contar como que você utiliza para ser um líder do futuro. Então, uma visão mais individual. Então, só dando um background para vocês sobre mim. Deixa eu ver se meu passador vai rolar aqui. Já não foi, né? Você passou para mim? Putz, então eu tenho que passar todo. Você passa para mim? Obrigada. Bom, eu sou a Letícia Rueda Setembro, esse é meu nome nas redes também, meu sobrenome é esse mês, e só vai ter eu com esse nome mesmo. Eu sou designer de formação, então não tem nada a ver aqui com esse ambiente, então já me desculpem por não usar termos complexos como os de vocês. Eu atuei com o mercado de inovação, então trabalhei como consultora de inovação, tenho experiência com projetos de inovação em grandes corporações, normalmente. Eu trabalhei em alguns projetos de governos e secretarias, como, por exemplo, a implementação do ensino híbrido. Logo depois da pandemia, quando houve muita defasagem, eu ajudei a desenhar o ensino híbrido. Então, tem alguns momentos que eu estou atuando com essa frente, ou com a frente social também, frente de impacto, mas, no geral, com inovação. E aí tem cases aqui, trabalhei na Embraer, trabalhei na Telefônica, sou professora da Singularity University como convidada, mas o que eu acho interessante dizer sobre isso tudo é que, trabalhando com inovação, eu percebi um gap para o futuro, que é, você quer inovar, mas não sabe para onde. Então, o futurismo, que eu estudei, na verdade, há mais de 10 anos atrás, depois fui fazendo especializações internacionais nesse meio tempo, ele atua na estratégia de futuro, quando a gente não sabe muito bem como as tendências vão impactar o nosso setor, né, o nosso trabalho. E ele ajuda, então, a direcionar a inovação. É dessa forma que eu vejo. Primeiro, você cria a estratégia, a visão de futuro, e depois os projetos de inovação vão tangibilizar, né, manifestar esses acontecimentos para o futuro. Então, o futurismo surgiu assim, para mim. Além disso, um futurista como eu, ou futuróloga, é uma pessoa que, acho que, acima de tudo, é um pouco insatisfeito com a realidade, então está constantemente pesquisando novas formas de fazer as coisas. Então, é uma pessoa pesquisadora. Eu não pesquiso só futuros, eu pesquiso muito os presentes, para entender os comportamentos que precisam ser mudados para que a gente alcance futuros melhores. E isso vale para qualquer setor. E isso chega ao nível individual. Então, eu sou uma pessoa que analiso todos os comportamentos à minha volta, principalmente se for em massa, para entender para onde eles estão direcionando as coisas. E uma das coisas que surgem nesse contexto, e que é uma coisa que eu acho muito legal, que eu descobri recentemente, é que essa insatisfação com o presente, de certa forma, ela, na física quântica, ela é chamada de worldview, né? A forma como a gente vê o mundo é chamado de worldview. Então, é a forma como a gente vê a nossa vida também. Então, cada um tem o seu worldview, né? Você vai ter a sua visão de mundo, que é baseada nas suas crenças, como até já foi falado aqui. Quem que falou? Acho que foi o Dr. Johnny, falou sobre crenças, enfim. Isso vai determinar como a gente vive a nossa vida. Então, tem aspectos familiares, como você foi criado, quais foram os ensinamentos que te foram passados, tem os aspectos dos professores, dos seus mentores. Depois disso, vai ter aspectos do seu entorno mesmo, do seu contexto. E, em seguida, vai indo até que você chega na religião e você chega na ciência, tudo isso vai te moldando. E isso é a sua worldview. Então, certo, cada um de nós tem uma worldview super única, né? Cada um de nós é um universo fechado nessa worldview. É aquilo que realmente te molda, e isso vai ser a espinha dorsal da fala de hoje. Pode passar, por favor.
na perspectiva ali do que molda a sua visão, tem uma futurista que fala que tem que tratar isso como um jardim. Então, essa futurista que é Elizabeth Santoris, ela fala: a gente fica fechado num modelo de crenças, a gente vive com essas crenças e a gente às vezes esquece de fazer revisões. Então, se fosse um jardim, você ia primeiro plantar, você ia regar, você ia adicionar novas perspectivas constantemente, e você também ia cortar aquilo que já não serve mais, você ia limpar, você ia estar constantemente limpando. Essa é a forma que deveríamos tratar a nossa worldview. Mas na prática não é exatamente o que acontece. De forma superficial, sim, mas para realmente causar mudanças na nossa vida, não. Aí a gente tem muita dificuldade e eu vou mostrar por quê também. Não sei quem está aí no comando, mas eu preciso que passe de slide para mim. Obrigada. E aí, na perspectiva da física quântica, tem duas visões de mundo atualmente vigentes. E eu achei essa informação fantástica. Então, tem uma, passou o slide anterior. Vocês vão sofrer aí, meu povo, porque o nível de animações desses slides não te permite voltar. Não, agora você vai com calma aí. Sabe o que eu aconselho vocês? A passar pela barra de cima que eu te mostrei. Agora está no certo, tá? Pode ficar aí, mas na próxima clica lá. Obrigada. Não está indo. Também não foi. Não. Tem problema, gente. Se vocês conseguirem passar, eu agradeço. Só que tem que clicar só uma vez. Bom, então, como eu ia dizendo, tem duas visões de mundo pela física quântica. Essas duas visões são, eu acabei de falar da individual, agora é a visão coletiva, é a visão do todo, de como a gente está caminhando, como a gente organiza as regras. Só que pela física quântica, isso tudo é uma visão de partículas, né? Somos partículas e temos aí frequências e ondas. Então, a forma como essa dinâmica se organiza é o que eles estão contando como essa visão de mundo, essa worldview. Pode passar, por favor. Então, essa worldview são duas. Uma que está agora, que é o nosso dogma atual, que é uma que é desconectada. Então, essa visão desconectada, ela gera uma série de consequências na nossa realidade. Então, aqui diz que é um universo totalmente aleatório, sem estrutura de organização, que ele inevitavelmente caminha para a desordem, é como se fosse uma máquina morta. Por quê? Isso seriam esses átomos, essas partículas, acontecendo sem nenhuma ordem, é totalmente random. Isso é a vida. Vai indo, não tem ordem, não tem porquê, vai de nada para lugar nenhum, e essa máquina morta é algo que você pode investigar, ela não tem vida, não tem sentido. Então, essa é uma visão atual que foi criada lá na época lá do iluminismo pela ciência, uma vez que a visão de mundo religiosa já não podia mais acontecer. Então, veio com essa. E isso vem sendo a física quântica desde então. Porém, agora vem surgindo essa visão que é conectada. Então, são outros pesquisadores, até bem famosinhos, que começam a falar, mas não é possível que não tenha um papel da consciência na organização dessas partículas, né? Não é possível que se eu coloco a consciência e eu vejo que muda, eu vou falar que é aleatório. E aí tudo muda, porque surge essa visão de que é um campo unificado de energia e que ela se baseia no senso de conexões, né? Tem o quantum entanglement, quando essas partículas estão conectadas, mesmo estando do outro lado do mundo, elas se comportam da mesma forma. Então começam a surgir visões de maior harmonia e equilíbrio sobre o mundo. E isso é muito legal, porque para um futurista você fala, nossa, eu percebo forças, tendências, movimentos de mudança indo para o conectado. Eu não sei se vocês também percebem. Tem duas forças. Tem as forças que não vão para o conectado também. Que a gente vai sempre para a desconexão, sempre para o individual. E a gente não vai para o coletivo. Mas surge cada vez mais um awareness para o outro lado. E eu falo que interessante, então, encontrar
Isso em outra língua, né, que seria a língua da física quântica, e outros pesquisadores, especialistas de outros temas, falando sobre isso também. Essa visão, pode apertar de novo aí. Essa visão de mundo, ela tem consequências. Então, quando a gente pensa dessa forma, de forma desconectada, a gente começa a se identificar com esse tipo de visão de mundo aqui. E isso é nas palavras da física quântica ainda, mas já começa a aparecer o que a gente vive e as nossas tendências atuais. Então, é uma realidade baseada no medo, na separação, ela é reducionista, ela não tem visão sistêmica, ela gera toda essa destruição, poluição ambiental, né? A gente usando os recursos sem ter nenhuma consciência se aquilo vai acabar ou não. A desconexão humana, então a gente não pensa no outro, a gente só pensa em nós mesmos, a gente não pensa na natureza também. A gente buscando um sucesso financeiro ou materialista, aumentando a desigualdade, a gente na busca de um controle constante. Então esse seria, na visão de um futurista, o Zeitgeist atual, que é o nosso espírito do tempo. É aquilo que não está funcionando hoje, uma vez que a gente tem o nosso dogma de worldview separado, separatista, né, de forma muito individual. Acontece isso como resultado. Pode passar, por favor. Quando a gente caminha para outra worldview, que seria essa worldview conectada, essa perspectiva ela começa a mudar. E isso também, na forma como eles falam, a gente começa a ter o bem-estar coletivo, essa perspectiva ela é mais holística, as pessoas já começam a pensar de forma harmonizada, tem mais conexão, tem mais interdependência, o sucesso não é mais materialista, enfim, tudo aquilo que a gente imagina que caminha para o coletivo e para a colaboração. Então, essa é a nova visão de mundo que começa a surgir a partir do momento que a gente entende que, na verdade, nós, como partículas, somos interconectados e que tudo que acontece comigo muda o campo inteiro que vocês estão interagindo também, e isso vale para cada um de vocês também. Então, essa nova regra gera um senso de coletividade muito maior. E é um senso que não é espiritual, é um senso da física quântica. E que ele provoca mesmo. Você fala, bom, então quer dizer que se eu chegar aqui, sei lá, gritando, eu vou mudar toda a frequência desse ambiente? Eu vou mudar toda a frequência do ambiente, eu vou mudar a tua também. Porque a gente está o tempo inteiro ressoando nessas ondas frequenciais. Bom, eu trago a conexão desse tema que eu trouxe com a nossa percepção do tempo. Então, quando a gente entra para o tema do futurismo, tradicionalmente, com os conceitos do futurismo, eu percebo que a gente tem uma ilusão, uma distorção na percepção do tempo. Então, eu estudo futuros, mas, na verdade, eu estudo tempo, eu estudo constantemente o presente, como eu falei para vocês, e eu estudo a nossa interação com o passado também. E a forma como a gente lida com o tempo é um sentido, é considerado um sentido além dos nossos 5 sentidos, tem vários outros, e esse é um deles, que se chama chronoception. Então, a gente tem uma visão, pode passar, de um tempo muito linear, de que é sempre passado, presente e futuro. Então, dá a impressão de que o futuro ainda virá, né, e que a gente não tem nada para fazer em relação a isso. A gente senta e espera o futuro vir, né? Mas não é bem assim. E aí eu trago esse cara aqui, ó, o Rupert Sheldrake, que ele é um biólogo, bioquímico, parapsicólogo, e vários dos conceitos dele são muito interessantes sobre o tempo. Ele é uma pessoa que disrupta a forma como a gente interpreta o tempo. Então, eu trouxe um vídeo dele. O vídeo está em inglês. O máximo que eu consegui foi colocar a legenda em inglês. Eu espero que vocês compreendam. Me desculpem por não estar em português. E ele vai explicar um pouco essa visão de tempo, e apesar dele não ser um futurista, ele também explica um pouco o nosso relacionamento com o futuro. E isso vai trazer acho que uma provocação para vocês. Vamos ver se esse áudio funciona. Volta. Passou o vídeo, passou o slide.
If I look at a distant star, the light may have taken 10 years to reach my eyes from the star. I think when I project out the image of that star, I'm in a sense connecting with the star, with my mind. Does that mean I'm connecting with the star as it is now? When it may have moved, it might even have exploded and disappeared. Well, no, I'm connecting with the star as it was 10 years ago. But if that's happening, if I'm projecting out to that star, does that mean I'm projecting 10 years back into the past? I think it does. And this, to me, raises a very important general principle. What is the direction in which conscious causation works? Normal forms of causation work from the past to the present. A billiard ball comes along, it hits another billiard ball, and off it goes. That's the kind of causation we're used to. The kind of causation that occurs through memory and through habit is also from the past. I have a theory about the habits of nature, and organisms tend to repeat habits that have been built up. In fact, I think the so-called laws of nature are like habits. They're based on what's happened in the past. That again is causation from the past. But consciousness, I think, involves a different kind of causation. I think it's working from the future in the opposite direction. And so my own view is that conscious causation does involve this kind of opposite direction of movement. So our consciousness is working from a realm of virtual possibilities, of virtual futures, into the present. As the physical reality is moving that way, consciousness moving that way, they meet in the present. And as they meet in the present, in quantum physics, so it would be called the collapse of the wave function. There's this change in possibilities. The possibilities are fanning out all the time according to quantum theory, and even according to common sense. Each one of us at any moment has many possibilities. Pode passar. Entenderam a loucura que ele põe na mesa? Ele fala, então, quer dizer que não é sempre passado, presente e futuro. Quando você está no presente, você está puxando, o futuro está vindo, porque você está lidando com essa malha virtual de possibilidades infinitas de escolhas para o futuro. E outra coisa é que você no presente também interage com o passado, porque o passado hoje, nesse exato momento, ele é uma interpretação do que ele foi, do que você viveu. Se você muda a sua interpretação, você mudou a história do passado também. E isso tem a ver com crenças, de novo, da forma como você se conta a tua história, né, do passado. Então é mais ou menos como se ele dissesse isso aqui, ó, tá tudo disponível para você acessar no agora. Todas as noções de tempo estão disponíveis para você brincar e movimentar no presente. Bom, então a gente tira essa visão de futuro como time frame e a gente adiciona um layer de mindset. Então tem muito mais a ver com a maneira como você percebe a vida, como é o seu worldview e como são suas crenças e como você lida com o tempo do que só um time frame. E esse tipo de frase, pode passar, por favor, é muito usada por futuristas porque se você não acessa esse lugar, você tem dificuldade de criar futuro, você fica preso, porque você acha que não é possível. Então, entrando no futurismo básico, esse é o cone do futuro, ou cone de plausibilidade. Ele é a teoria do futurismo que explica o seguinte: quando a gente está do lado de cá do cone, a gente está no presente, a gente tem uma visão de futuro narrowed, né? Fechada. A nossa visão de futuro é limitada quando a gente está no presente, porque a gente só acessa o campo de informações que estão disponíveis aqui e a gente projeta um futuro que é previsível, que é de continuidade. Então a gente pensa assim, se as coisas estão acontecendo nesse pace, provavelmente elas vão continuar acontecendo dessa forma, sem surpresas. Então esse é o futuro que está ali pequenininho, ó, bem reto, que é o provável. Porém,
O que o futurismo mostra, o que ele quer quebrar como conceito, é que quando esse cone se abre, a gente acessa múltiplas possibilidades de futuro. Observe como o conceito base de futurismo, que é esse cone, é tipo igual a muito do que física quântica está falando, a muito do que o Rupert falou sobre o tempo. Então, constantemente as coisas vão se conectando aqui, vocês vão perceber que está todo mundo falando a mesma coisa. E o futurismo, então, mostra que os futuros, quando na passagem do tempo, eles são plurais, né? Então, eu falo futuros no plural por isso, porque ele passa a ser muito além da continuidade, ele pode ser o possível, ele pode ser o impossível, ele pode ser o desejável. Se você pergunta para, por exemplo, empresas grandes que eu passo, qual o futuro que elas desejam que aconteça, a maioria não sabe nem dizer, porque não tem repertório para isso. Não tem estudo para falar, não, gostaria que fosse esse ia ser melhor para mim. Porque a gente não perde tanto tempo especulando essas possibilidades. Então, com esse cone, a gente aprende essa multiplicidade de futuros possíveis. E o termo futurologia, como ciência, foi criado em 1943, foi cunhado por esse cara, o Osip K. Flashstein, que era um alemão refugiado de guerra, já era professor nos Estados Unidos, e ele falou, bom, essa coisa de ficar tentando estudar o futuro, que já acontecia há muito tempo, já lá desde 1500, com escritores de ficção científica super preditivos, né? Conseguiam prever tecnologias. A gente não sabe se a tecnologia que foi inventada ou se eles que desenharam a tecnologia, como é que foi a ordem das coisas, o ovo ou a galinha. Mas ele diz que, então, essa disciplina, ela é algo que olha além da tecnologia, ela vai olhar para a sociedade como um todo, para a humanidade, para saber para onde a humanidade está caminhando. E depois que o Osip trouxe esse conceito, tudo mudou no mercado. Então, a futurologia, ou o futurismo, dá para usar das duas formas, eu sou futuróloga ou futurista, transformou a forma como a gente estrategiza, a forma como a gente cria estratégia de futuro no mercado. Então, nos anos 50, surgiu como disciplina o Foresight. Foresight é projeção de cenários de futuro. Nos anos 60, as instituições, nos anos 70 foi a era dos cenários, porque a Shell utiliza muito fortemente metodologia de desenho de cenários desde então. Nos anos 80 e 90, novos métodos e processos, depois isso começou a entrar para grandes empresas, que ali em cima tem algumas para vocês verem quais são, até que hoje a gente tem uma nova emergência de cargos e posições que são estrategistas de futuro, que, por curiosidade, se chamam CFOs também. Não é o financial, é o Chief Futurist Officer, né? Ele empresta a mesma sigla ali para ser o estrategista de futuro, e tem vários outros nomes que surgem, o diretor de Foresight, diretoria de futuro, ArcelorMittal no Brasil tem a diretoria de futuro, que era, a líder era a Paula Raca, enfim, a gente vai vendo surgirem esses cargos que apoiam a estratégia de futuro e usam as metodologias, então, de futurismo para isso. Depois disso, desse movimento, a gente viveu a pandemia, né, recentemente. Quando a gente vive, na verdade, na história, uma crise, a importância de pensar sobre o futuro aumenta muito, concorda? Porque a gente sai da zona de conforto, a água bate na bunda e a gente fala, meu Deus, eu preciso pensar sobre o futuro, e começa. Então, em todas as guerras na história, todos os momentos de crise, foram momentos muito importantes de pensar futuros. E a Covid não foi diferente. Então, durante a Covid, o World Economic Forum e a Unesco se uniram e decidiram que essa história de futurismo se chama agora como uma habilidade, né? Surge como uma habilidade. Então, eu acabei de dizer que é uma ciência, mas agora também é uma habilidade, que é essa habilidade de Futures Literacy, que seria você ser letrado em futuros. Então, para líderes do futuro, essa é agora uma skill absolutamente imprescindível, que surgiu nessa época da pandemia. Por que que a gente estuda e especula os futuros? Porque naquele cone que eu mostrei para vocês, que o futuro é múltiplo, quando a gente, que é pesquisador, vai lá pesquisar tendências, a gente descobre que as tendências não são determinantes. Então, a coisa pode ir para um lado ou para o outro, e você vai achar artigos e estudos que falam que vai para um lado ou para o outro também. Então, eu jogo uns exemplos na internet, às vezes, tipo isso aqui, ó.
a tecnologia vai salvar o meio ambiente. E metade do que eu encontro é, sim, a tecnologia é claro que vai salvar o meio ambiente. E a outra metade que eu encontro fala, não, claro que não vai salvar. Você fala, meu, mas que difícil que é ser futurista assim, né? A gente pesquisa as coisas e elas são inconclusivas, né? Não é determinado o futuro. Pode passar mais um. De novo, eu jogo sobre o futuro do trabalho, se os empregos vão ser substituídos pela máquina, e eu encontro a mesma coisa. Claro, vai ter muita gente perdendo emprego pela máquina e tal, e daí o outro lado dos artigos fala, não, claro que não, isso não vai acontecer. Pode passar, por favor. E aí o futurismo, então, vem para auxiliar no estudo dessa complexidade de informações sobre o futuro. Então, além de ser uma ciência, ele é uma habilidade, né? Ele é uma skill e ele é uma ferramenta. Então, aqui, nesse desenho, estão as ferramentas de futurismo, que são metodologias que você coloca realmente a mão na massa, que são práticas, que ajudam a estudar esses movimentos de futuro para que eles não pareçam tão complexos, ambíguos e confusos para você conseguir interagir com eles. Então, você vai mapear tendências e vai usar, por exemplo, o Foresight, que está ali logo abaixo da estratégia. Se vocês verem nesse mapinha, aqui do lado esquerdo, na direita de vocês, é onde está o lado de metodologias que são mais para estratégia. Do outro lado, é tudo aquilo que é mais subjetivo e que usa mais criatividade, mais intuição. Para usar futurismo, você usa, de fato, os dois lados do cérebro. O fato é esse, você precisa usar a criatividade para você especular futuros que ainda não existem. Então, quando a gente usa, por exemplo, a metodologia do Foresight, é uma metodologia de desenho de cenários de futuro em que você projeta, por exemplo, um futuro de colapso, você projeta um futuro de transformação com muita inovação, ou você até projeta de continuidade para entender qual que é a tua visão linear sobre o futuro, e você estuda. Se acontecer um colapso, o que que eu faria? E aí você sai com planos de ação de contingência. Se acontece uma grande transformação no meu setor, o que que eu faria? E aí você sai com planos de inovação e disrupção, e por aí vai. Então, são maneiras de investigar o futuro, uma vez que você não pode prevê-lo. Do outro lado desse mapa, eu falei para vocês que tem o lado da criatividade e da intuição. Tem, por exemplo, uma metodologia incrível que usa a ficção científica para você especular futuros. Para quem não sabe, todas as empresas de foguete, Elon Musk, Jeff Bezos, eles usaram e usam escritores de ficção científica para projetarem a empresa e para projetarem os foguetes. Porque como é que eles vão projetar uma coisa que nem existe? Como é que você vai fazer esse foguete reutilizável? Qual que é a economia espacial? Tem algumas coisas que são tão difíceis de imaginar, porque a gente não tem elasticidade criativa, que a gente usa um escritor de ficção científica para ajudar com essa habilidade. Então, isso é uma metodologia que se chama design fiction. Então, a gente usa também, e todo mundo vira escritor de ficção científica, e todo mundo tem ideias disruptivas, e é muito legal. Então, esses são exemplos de formas de usar o futurismo de maneira coletiva para co-criar visões de futuro, tá? Pode passar. Bom, pode clicar mais uma vez. Quando a gente cocria esses futuros, essa frase aqui ela é bem importante. Ela é de uma futurista também, a Bárbara. Ela diz assim: As we see the future, so we act. As we act, so we become. A gente só consegue especular ou imaginar futuros que a gente vê informação para isso. Se você não tem a mínima noção de tendência, você não sabe tecnologia, você não sabe nada do futuro, você vai imaginar um futuro bem xoxo, bem incompleto. Então, porque você não tem repertório. Quando você começa a especular caminhos de futuro, você roda esse tipo de exercício, você consegue tomar melhores ações e você se torna melhor no futuro também, porque é consequência. Se você mata esse primeiro, que é a tua visão, teu futuro também fica assim, do tamanho da sua limitação intelectual. Isso é bem importante ter em mente, porque a espinha dorsal de tudo isso continua até na linha das crenças, bate de frente com isso de novo. E aí, então, eu digo que repertório é isso, ele limita a sua visão de futuros ou ele amplia a sua visão de futuros, então ele é chave. Então, foco em repertório de tendências do que está acontecendo no futuro, rodar esse tipo de exercício. Por isso que o Foresight ganhou força e vem sendo usado por governos internacionalmente, menos no Brasil, mas eu
nesse exato momento, eu faço um projeto com o Genova de Foresight. Então, tem laboratórios de inovação no Brasil que utilizam. Pode passar mais um. E quando a gente trabalha, então, com essas possibilidades de futuro, a gente ensaia futuro. E ensaiar futuro é um exercício muito rico, porque quando você ensaia, você se prepara caso aquilo venha acontecer. E quando você ensaia, você também se prepara para fazer aquilo acontecer, se for o desejo do seu cenário, né? Se esse for o melhor cenário para você. Então, ensaiar futuros é muito rico. E eu vou falar agora, eu vou mudar de perspectiva, eu estou falando do futuro coletivo até agora, eu estou falando, né? Falei de worldview coletivo, falei pouquinho da worldview individual, e agora eu vou mudar, vou dar um shift para o líder do futuro. Então, pode passar, por favor. Por trás dessa mudança toda, tem um indivíduo que toda vez que ele muda, ele impacta sistemicamente. Os cenários de futuro que eu mostrei, toda essa história de criar e fazer foresight, é totalmente sistêmico, 100% sistêmico. Quando você muda uma tecnologia, ela vai para um lado ou para o outro, ela impacta em todo o resto. É igual a Covid que veio e aí trouxe problema econômico, aí trouxe problema político, aí trouxe problema de saúde, vai trazendo um monte de problema na tua vida, e quando você vai ver, tudo desandou e o negócio fechou e por aí vai. Tudo é sistêmico, então a mudança individual também é. Pode passar. Ó, me deram 15 minutos para terminar, vocês vão ouvir, pode passar rápido agora. Vai ser, ó, express. Então, o líder do futuro. Tudo isso que eu falei é muito legal, mas tem um indivíduo que vai sentar atrás dessas cadeiras para pensar futuros. E ele tem um desafio ainda maior. Por quê? O que eu percebi é que o líder do futuro normalmente tem medo do futuro. E aí já começa errado. A gente tem medo do futuro, por quê? Pode passar mais uma vez. Porque a gente tem isso aqui, ó. Isso daqui são os 3 principais gatilhos de estresse. A gente fica estressado quando a gente não tem controle sobre a situação, quando a gente não consegue prever para onde as coisas estão indo e quando a gente está sob perigo iminente. Quando a gente está sob estresse, a gente libera várias químicas no corpo. E o nosso corpo, coitadinho, vicia nessas químicas e você fica uma pessoa alerta, você fica em estado ali de sobrevivência, né? Você fica naquele, não, vamos sobreviver, vamos fazer teu corpo queimando tudo que você tem, gastando. Quando você está assim, você também começa a atrair situações fora de você que vão validar e vão alimentar essa tua necessidade química. E você vai começar a culpar os outros. Pô, o cara no meu trabalho brigou comigo. Não é que eu sou briguento. O cara brigou comigo. Não, e aí no trânsito bateram no meu carro. Não é que eu sou azarado. E aí você começa a ter fora de você todos os gatilhos para alimentar a tua bomba de estresse. E isso é explicado também pela neurociência, física quântica também, que você fica preso nesse loop, esse loop do estresse, e ele está acontecendo cada vez mais, porque esse líder também está enfrentando mudanças no futuro do trabalho que são muito agressivas. Então, os dados são sempre assustadores, né? Aqui fala, ó, McKinsey estima que 375 milhões de trabalhadores em todo o mundo precisarão mudar de categoria ocupacional, e eles vão ter que se repensar aí em novas funções. Outro dado, 87% das companhias dizem que tem já gaps de skills e vão ter ainda mais nos próximos anos. Ou seja, quase 90% tem gap, não tem gente para suprir essas funções. Isso é grave. Outro dado aqui fala que a gente vai ter mudanças no ambiente de trabalho, também de interação com tecnologia. Então, a gente vai ter que co-criar com a tecnologia. 85 milhões de empregos vão ser substituídos até 2025 e 97 milhões novos vão surgir. E, claro, que esses novos vão ter muita interação tecnológica. E aí, esse líder está ali, estressado, porque ele tem que desenvolver uma pilha de novas habilidades. É muita coisa. Ele fala, meu Deus, eu nem sei que habilidade é essa. Surgem nomes muito hype, muito legais. Então, eu trouxe aqui vários, que são, hoje em dia, muito divididos numa visão mais humana, né, o de sentimentos. Por exemplo, o meta-humano, que tem a ver com autoconhecimento, e é uma habilidade que eu emprestei o nome do Deepak Chopra. Cross-cultural awareness fala sobre você interagir com a diversidade, você ser cross com cultura, mas também com faixa etária.
né? Em local de trabalho, a autenticidade vai ser cada vez mais importante, o pensamento sistêmico, vocês já entenderam por que é importante, já falamos muito disso aqui, adaptabilidade, a questão de arte, criatividade, consciência verde, cada vez mais cargos vão surgir que interagem com tecnologia, sim, mas que também salvam o planeta, porque senão não vai dar para fechar essa conta. Do outro lado, o polímata, aquela pessoa que aprende de todos os temas em profundidade, né? Tem muito generalista, digamos assim. Tech literacy, entender de tecnologia, ser letrado, assim como tem o futures literacy, você ser letrado em futuros. Pensamento crítico, agilidade, ser um colaborador com a máquina, ser um tradutor. Imagina você especular e desenhar um super futuro e você não conseguir traduzir para ninguém. Ninguém vai embarcar com você. Então, comunicação vai ser chave. E por aí vai. Então, esse líder tem que desenvolver tudo isso. E para isso, ele tem que vencer essa barreira, que é a barreira do old self. Ele tem que se tornar um future self. E aí é que começa o problema que eu comentei com vocês das crenças. Então, para fazer essa transformação, ele precisa acessar nele essa habilidade de entender que para co-criar futuros coletivos, ele precisa antes entender que ele co-cria, que ele cria o futuro dele mesmo. E eu falo isso porque eu interajo com pessoas o tempo inteiro em grandes empresas. Se a pessoa não tem a mínima noção que ela cria o futuro dela, ela não cocria futuro coletivo. Ela cruza os braços e fala, deixa rolar. Da tua vida também, deixa rolar. Né? Não atinge as coisas que você quer, não melhora como ser humano, não cria seu future self, mantém essas habilidades que você já tem, e por aí vai. Então, a gente tem essa grande missão do líder se tornar a versão dele future self. E quem é o seu self? Seu self é essa regra aqui, né? É o seu pensamento, acima de tudo, seus pensamentos vão drivar para onde tua vida está indo, você não tem como fugir disso, porque eles vão gerar escolhas que geram comportamentos, que geram experiências, que geram sentimentos. Isso é o seu self hoje, isso é o que a gente chama de personalidade. Essa é a sua personalidade, é formada por essa escada de acontecimentos um atrás do outro em looping, a gente vive isso. Por que você não consegue mudar? Porque você tem sempre os mesmos pensamentos, todo dia. Você tem mais ou menos os mesmos pensamentos todo dia. E aí você gera as mesmas escolhas, que geram os mesmos comportamentos, que geram as mesmas experiências e que geram os mesmos sentimentos. E o seu corpo é uma máquina muito inteligente. Então ele cria essas redes neurais para você e você vira um piloto automático. Certo? E aí você não consegue ir para o teu future self. Então, quando você está nesse piloto automático, pode apertar mais uma vez, você fica preso na sua visão de mundo. E a sua visão de mundo é isso aqui, ele não é como é, ele é como você é. Ela é sempre enviesada pela sua perspectiva. Então, se você acha, por exemplo, suas crenças são que você, sei lá, foi maltratado na infância, ninguém te ama hoje, você fica nesse looping porque você não consegue acessar outra emoção. Seu pensamento vai lembrar, o cérebro ele não diferencia a imaginação do que a realidade, e ele também não diferencia, olha que interessante, pode passar mais um, ele não diferencia o que é uma memória que gera uma emoção fabricada ou não. Então, quando você acessa suas memórias, elas têm um viés emocional, né? E teu cérebro ele lê aquela narrativa, que basicamente é a sua interpretação, porque 50% quase aqui das memórias é tudo falso, ou seja, você vive uma realidade aqui que, assim, teus traumas não sei não são verdade. Você vive emoções repetidas que podem ser fabricadas por você mesmo a todo momento e seu corpo vai liberando essas redes neurais dessas emoções e você vai ficar preso naquele mesmo loop que eu acabei de mostrar. Então, olha que interessante. Quando você está nesse vale entre o old self e o future self, você está aqui nesse imbróglio aqui no meio, você sofre muito para mudar porque você busca o que é familiar. Você quer se manter no familiar. A gente é da nossa natureza. Então seu corpo, ele vai estar craving. Sabe quando você faz uma dieta e ele está craving por açúcar ou você para de fumar e ele está te pedindo nicotina? Teu corpo ele está acostumado com aquilo. Ele é uma máquina muito inteligente. Então ele fica, eu quero familiar de novo, eu quero familiar. Aí começa a vir os pensamentos, eu não vou conseguir mudar, não vai dar certo. Eu não acredito que meu futuro vai dar certo para esse caminho e tal. E você vai ficar preso naquilo. Então esse vale é o grande momento
do grande desafio para a mudança. Quando você acessa ele, que você tem que ter aí algumas ferramentas para você não dar para trás, para você não desistir. Porque o que é estagnação? Estagnação é isso aqui, ó, você está entre um passado que é conhecido, que gera um futuro previsível. Não dá para gerar futuro novo carregando emoção do passado. Porque o gatilho que gera o futuro vai ser a emoção do passado e você vai ter um futuro previsível. Entendam isso, a repetição, você entra em looping e você fica nesse loop. Então, isso basicamente é a nossa vida e a nossa dificuldade de mudança, num geral, né? Claro que a gente consegue fazer uma mudança ou outra, mas é porque a gente hackeia esse sistema do nosso corpo e da nossa maneira de pensar. E aí, então, surge em você, você fala, então, entendi, eu manifesto meu futuro, eu vou criar, eu vou mudar, vou criar meu future self, que é quando você se atenta e você desenvolve uma habilidade de autoobservação, autogerenciamento. Quando você para de ficar no looping, sai do piloto automático e você usa, por exemplo, metacognição para você se observar. Quando você para observar o pensamento, eu falei para vocês agora, vocês pensam todo dia a mesma coisa. Se alguém aqui estiver muito animado, acorda amanhã e fala, eu vou prestar atenção no que eu estou pensando. Só de você fazer isso, você já saiu do piloto automático. Você colocou um observador. O observador está olhando e falando, meu, mas o que você está pensando? Esse monte de besteira, isso vai te destruir. Aí você começa a ver quais são os padrões que estão te gerando o seu self de hoje, né? Que estão te limitando nessa caixa. Porque até uns 35 anos, a gente vira uma caixinha de memórias. A gente vira um bloco de reprodução de um programa no nosso subconsciente. A gente fica lá só reproduzindo aquilo. Porque aquilo fica preso no nosso subconsciente. Fica ali e a gente já não tem mais visão, porque a gente é 95% subconsciente, 5% consciente aqui. E aquilo está lá preso, você não acessa. Porque para acessar subconsciente, você precisa descer uns níveis de frequência mental. Pode passar. Então, a forma de começar a desenhar o futuro, né, a melhor forma de prever o futuro é criando o futuro, é criando esses novos caminhos neurais. E para fazer isso, você tem que começar a ser o observador, observar esses pensamentos que não vão te fazer chegar naquele objetivo, observar as crenças, limpar as crenças, instalar novos programas no seu subconsciente. A barreira que a gente encontra aqui é a barreira do consciente e inconsciente, né? Vocês percebem, o tempo inteiro aqui vocês estão todos em estado provavelmente beta, super ativos, prestando atenção. Um ou outro pode estar distraído, pode estar um pouco em alfa, mas para você instalar um novo programa que é super automático, que está no teu subconsciente, que é teu piloto automático, você tem que descer e ir pelo menos para um alfa ou para um teta. Para isso você precisa, por exemplo, meditar. Você pode, por exemplo, fazer hipnose. Tudo que te tirar, te baixar a frequência para você conseguir reinstalar um programa, que é quando você começa, então, a fazer novos caminhos neurais. Os novos caminhos neurais são muito parecidos com o que eu mostrei para vocês de desenho de futuro coletivo. É você ensaiar futuros na sua cabeça. Basicamente isso. Você começar a desenhar o que você quer alcançar e a viver aquilo dentro da sua cabeça. E para isso existem inúmeras técnicas, tela mental, aí tem, sei lá, método Silva, aí tem a hipnose do não sei o quê, tem um monte de método guiado de meditação ou tipos similares que vão abaixar a tua frequência para você acessar esse subconsciente. Porque o teu subconsciente já está formado, ele já está automatizado, já são esses programas que não vão mudar tão cedo, a não ser que você consiga quebrar essa onda. E aí, esses 95% do seu subconsciente, que você vai acessar e vai reprogramar, vão começar a te dar novos estímulos. E você vai começar a criar as redes neurais novas a partir da familiaridade que você cria na repetição. Então, não só acessar e reprogramar, você precisa repetir. A repetição é a chave do sucesso, porque só na repetição o seu corpo vai entender que isso é familiar. E aí aquele vale da mudança vai se tornando menos complicado. E quem já conseguiu fazer esse tipo de mudança, todo mundo que teve sucesso na história, quando você lê aquelas histórias improváveis de sucesso, de gente que era muito pobre, ficou muito rica, gente que tinha
todas as adversidades do mundo para mudar e conseguiu mudar. O que elas fazem? Primeiro, elas não olham as consequências, né? O entorno. Ah, mas está tudo dizendo que não vai dar, porque eu sou muito pobre aqui, não tem nada a meu favor, não tenho acesso a nada, como é que eu vou virar rico? Você não olha mais, você não terceiriza o problema, você não culpa o teu contexto. Você, na verdade, age como se aquilo que você quer conquistar já estivesse vigente no presente. E esse é realmente o X da questão, e vocês vão ouvir isso aqui em 30 teorias diferentes, mas o fato é que só funciona dessa forma no teu subconsciente. Para você reprogramá-lo, você tem que viver esse novo como se ele já estivesse presente. Isso não é muito parecido com especular cenários de forma colaborativa também? Eu apresentei para vocês as metodologias coletivas. A metodologia individual é muito parecida, a gente está falando a mesma coisa. Então, se você não vence essa barreira do individual como um líder, e você consegue implementar essas mudanças para você, você não vai conseguir acessar aquela mudança coletiva, que basicamente vai ser ensaiar cenários de futuro. Isso aqui é ensaiar cenários de futuro, individualmente, que te cria essa rede neural para você conseguir fazer essa mudança a nível subconsciente, que em seguida será familiarizada, se tornará o seu consciente. Uma forma de enfrentar futuros pessoalmente, né, que parecem muito distantes, eu também coloco pode apertar mais uma vez, essa régua que se chama, na verdade é uma metodologia, uma ferramenta do futurismo, que se chama backcasting. O backcasting, ele é para você olhar o futuro que você deseja alcançar, que às vezes parece distante, complexo, e você quebrar em ações curtas até o presente, em backwards, de trás para frente. E isso vale para o coletivo e para o individual, né? Quando a gente quer alcançar alguma coisa e parece muito longe, a gente vai quebrar e vai traçar essa jornada, né? E claro, dentro dessa jornada a gente vai usar N ferramentas para conseguir se manter nesse caminho. Empresarialmente falando, seriam algumas ferramentas, individualmente falando, seriam outras, mas da mesma forma você vai ter que driblar a cultura corporativa, né? Ou a cultura da instituição, ou a sua cultura individual, que é formada pelas suas crenças, e que vai te falar, não vai dar, isso não vai dar certo, eu desisto, está muito difícil. Coletivamente, é a mesma névoa que gera, sabe? É a mesma dificuldade de mudança. Então, gente, key takeaways. Fechando, eu vou repassar só alguns pontos-chave para ficarem guardados. Pode voltar no nosso key takeaways. Passou. A gente está evoluindo, então, a nossa visão de mundo. Acho que, em termos gerais, dá para dizer que a gente está indo de escasso para abundante ou de desconectado para conectado. Antes de cocriar futuro coletivo, então, é necessário que você cocrie a sua realidade. As crenças vão dar forma para o seu futuro e também vão dar forma para o futuro coletivo. As crenças agrupadas são a cultura corporativa que tanto falam, né? Ou a cultura da instituição, a cultura do grupo que estiver trabalhando junto. No fim, é isso que está acontecendo, aquele grupo de valores que estão cocriando. A gente tem dificuldade de mudar essas crenças, então a gente precisa acessar programas que já são muito instalados no nosso subconsciente. O único momento para acessar essas infinitas possibilidades de futuro é no presente. Então, a gente fala de meditação porque é só no momento presente que você apaga esse beta que eu falo, você apaga o mundo externo e o seu mundo interno ele se torna mais importante. Quando o seu mundo interno se torna mais importante, você consegue finalmente ter essa visão do que você quer cocriar aqui dentro que vai mudar essa programação, né? Então, o presente ele é de fato muito importante no futurismo, porque ele é o único momento, até segundo Rupert Sheldrake, qualquer um que vocês vejam por aí, o único momento de cocriar futuros. É o momento da escolha e o momento da ação. Então, aqui é a mesma coisa, é o sweet spot que eles falam. E não se cria o novo apegado ao passado. O nosso modus operandi automático sempre vai criar um futuro previsível a partir de um presente que a gente já conhece. E, por fim, a sua mudança individual vai ter sempre impacto no coletivo. Muito obrigada e boa sorte mudando muito. Alguém tem alguma pergunta para fazer?
Aproveitar o embalo? Entenderam tudo, né? Nenhuma pergunta? Pronto, já está ali então o QR Code para avaliação. Obrigado, Letícia, mais uma vez, viu? Obrigada. Parabéns. Sensacional. A gente está ali com... Como é que é o nome do rapaz ali que está fazendo os desenhos? Arnaldo. Arnaldo, ele está... como chama? Facilitação gráfica. Pronto. A gente vai tentar disponibilizar. Tem como salvar depois para disponibilizar? A gente vai mandar para os grupos também. Você quer falar também, doutor? Você quer fazer uma pergunta? Letícia, apareceu uma pergunta para você. Letícia. Apareceu uma pergunta para você. Essa tendência de foresight tem disseminado bastante, especialmente após a pandemia. Então, muitas empresas, né, estão enxergando valor para estabelecer sua estratégia de negócio. E, assim, eu entendo pouco disso, mas queria saber em qual medida os futurólogos veem a profissão de futurólogo mudando o futuro, à medida em que cada mais essa tendência se consolida, a visão de futuro vai acabar moldando a tendência, na visão que eu tenho, né? Eu queria que você falasse um pouco disso. Como é que é? Eu me perdi de verdade, peraí. Os futurólogos, eu vou tentar simplificar, eles tentam antecipar tendências. E as empresas estão enxergando valor nesse trabalho, né? Para estabelecer estratégias. Na medida em que cada vez mais e mais empresas, né, começam a adotar o futurismo como estratégia de negócio, nós estamos caminhando para um ponto em que os futuristas estão moldando o futuro. Eu queria que você falasse um pouco disso, assim, como isso é estudado. Ah, tá, eu acho que eu entendi agora. Eu acho. Primeiro que eu acho que o futurista, assim como cargos de inovação ou áreas de inovação, tem uma função até certo ponto que a instituição, a empresa não tem isso pulverizado. E aí é necessário ter um núcleo que pulsa isso e pulveriza isso para o resto do sistema, né? Então, o futurista, se isso tiver disseminado, ele também deixa de existir. Se todo mundo for letrado em futuros, ele não é necessário mais. E uma outra coisa que você falou, né, que o futurista vai moldar o futuro, né? É muito difícil que os futuristas moldem o futuro, porque o futurista, nesse viés prático, como eu apresentei, metodológico, ele pode até apresentar estudos de movimentos de futuro, mas ele é sempre ele é um intermediário da informação, né? Ele pega a informação de um pesquisador e de outro, e de outro, e de outro, ele aglutina aquilo numa visão estratégica, ele devolve para a empresa e ele faz a empresa, com as próprias mãos, desenhar o futuro da empresa com essa informação. Ele facilita um processo. Isso é o certo do futurista fazer. Isso é o bom. Né? É complicado quando o futurista chega numa empresa, num lugar e fala, o futuro está indo para lá e você tem que ir para lá. Porque só quem entende de co-criar o futuro melhor para a organização é quem está dentro da organização, que tem uma expertise que o futurista não tem. O futurista é um generalista, ele não é um especialista no negócio, então tem que combinar isso. Então eu não acho que os futuristas vão co-criar essas visões de futuro, sabe? De verdade, eu acho que eles intermediam esse processo e, no fim, quem vai continuar criando o futuro ainda são líderes e tomadores de decisão de governo, de instituição, de empresa e tudo mais, talvez com auxílio da estratégia futurista mais metodologicamente do que dizendo para onde as coisas estão indo, porque até como eu mostrei nas tendências, elas não são determinantes, elas te mostram A ou B. Tem um futuro agora, uma nomenclatura que se chama protopia. Então, o futuro ele não é utópico nem distópico. Ele é protópico, que é o futuro que você entende que depende da sua ação no presente, para determinar para que lado ele vai. Para você estar sempre prototipando o futuro hoje, né? Então, acho que vai ser mais nessa linha.